comentário sobre o anticristo. Está muito em voga nos últimos tempos, né? Principalmente nomear anticristos. Outrora era o Macron, agora tem um concorrente, o Jared Kushner, que é o genro de Donald Trump, casado com a filha do Trump. Agora, já estão até deixando o Emmanuel Macron de lado e muito está se cogitando que é o Kushner. Eu fico analisando isso e fico até com certo, acho, principalmente de conspiracionistas e de alguns cristãos que parece que não tem como manual a Bíblia, ou parece que não leem a Bíblia. Aí eles citam as conhecidas passagens, Daniel 7, Daniel 9, citam Apocalipse 13, 8, citam 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 4, e faz alusão ao anticristo, à marca da besta, o 66 e etc. Segundo informações, o Emmanuel Macron tinha tudo para ser, né? Porque o seu próprio nome todo, se for analisar em número romano, dá 666. Porque ele veio de uma família ligada aos judeus. Porque ele já disse que adorava o deus Júpiter, ou gostava de ser comparado ao mesmo. Porque ele estava ganhando bastante influência na Europa. Por que isso? Por que aquilo? Fato é que o Emmanuel Macron está sofrendo tanto e tanto ultimamente que não tem como ser. Mas os conspiracionistas sempre têm algo a dizer, algo a fazer como refutação, algo a falar para contestar evidências. Não. Emmanuel Macron está sofrendo é porque a Bíblia diz que o anticristo sofreria a marca, sofreria da besta e tal, uma hora ele vai se reerguer. Eu vou deixar no card um vídeo que eu fiz confirmando que o Emmanuel Macron é sim um anticristo, entre aspas, de modo irônico, e apontando todos esses detalhes, que eu não quero me estender. Agora é o Jared Kushner, que também é alguém ligado ao mundo judeu, ou de descendência judia. Comprou recentemente um apartamento, um prédio, que tinha o número 666. E lá, supostamente, estariam sendo criados os chips, que tudo leva a crer que seria a marca da besta. E ele tem grande destaque nos Estados Unidos. Já saiu notícias que ele tem um plano de paz entre os judeus e árabes, que está sugestionando a Donald Trump para fazer isso, está sendo cabeça do Donald Trump. Eu não sei até onde vai a imaginação de muitos por aí, né? E me causa surpresa ditos cristãos acreditarem piamente que será o anticristo, as figuras que aí estão, ou que ele recentemente citam, depois descitam, e falam, depois desfalam, etc. Para quem não estuda a história, por exemplo, não sabe que os anticristos já foram várias vezes ditos por alguém, já existiram com outros nomes. Por exemplo, na era cristã, foi Nero, que perseguiu a igreja. Depois, cogitado ser o próprio Constantino, fez a igreja católica apostólica romana, 300 depois de Cristo. Depois Hitler, depois tantos outros aí, que ocasionaram na história, né, ou a história aponta que ocasionaram certas barbáries, cometeram genocídios, ataques contra a humanidade, etc. Mas até agora, nada, ou nadica de nada. Porque sempre quando o homem tenta prever alguma coisa, nada acontece. Eu já disse isso. Que Deus gosta de confundir, eu já disse em outros vídeos. Fato é, meus caros, que a gente não tem certeza de nada. A escatologia trabalha muito com teoria, especulação, nada de concreto. A Bíblia não nos revela claramente. E se nós for analisar os versículos que corriqueiramente são citados, a gente já pode pensar até mesmo que o anticristo já surgiu em algumas eras ou épocas na história. Lembrando que o profeta João disse que o espírito do anticristo já estava desde a época da era cristã, dos discípulos, dos apóstolos, e continua aí. Porque o espírito anticristo é o espírito que é contra o Cristo, porque a palavra anti quer dizer contra. Ele sentará no trono de Deus parecendo como Deus.
E aí cabe a reflexão: é algum governador político? É algum político? Teve um cara que eu já diria uma certa psicopatia durante as eleições de 2018 que apontava dizendo que o Bolsonaro era o anticristo, era a besta do Apocalipse. E lia versículo bíblico e ficou durante a eleição falando que o Bolsonaro era. Nós tivemos uma profetada aí, uma revelare, né? Um revelare, entre aspas, a visão, o sonho de que em junho agora aconteceria alguma coisa. Até o final do mês vai acontecer algum atentado com o Bolsonaro, alguma guerra, alguma coisa apocalíptica. Brincadeira, né? Se a gente não examinar tudo e reter o bem, a gente vai cair aí em uma série de maluquice. Fato é que nós não sabemos quem seja. E toda especulação não é a parte de Deus, porque Deus diz na sua palavra que ele é contra os adivinhos. Especular é a mesma coisa que adivinhar, ou tentar adivinhar. Por isso que muitos são confundidos, porque eles querem se destacar. Olha, eu descobri que o anticristo é tal. Olha, eu descobri que o número é tal. A besta está em tal número, melhor dizendo. Ou em objeto. Não está. Quantas heresias são pregadas em cima de púlpito de igreja, né? Quanto fanatismo, quanto terrorismo psicológico se faz em nome do advento de Cristo, em nome do número 666, em nome da besta, em nome do anticristo. Para resumir o papo, já encerrando, nem Emmanuel Macron e nem Jared Kushner. Por quê? Primeiro que a gente tem que analisar todos os contextos das profecias. Segundo ponto, será que esse anticristo será só com um viés político e não religioso? Será que o espírito do anticristo, os anticristos já não estão aí no sistema quando perseguem os cristãos verdadeiros, proibindo-os de pregar o santo evangelho? Será que o anticristo já não estava na época da doutrina herodiana, ou da política herodiana que existia, aqueles que eram adeptos de Herodes e idolatravam mesmo como um deus? Porque tinha isto. E Herodes, o que Herodes fez? Mandou matar João Batista por falar a verdade. O Herodes, filho, perseguiu e condenou Jesus Cristo. Não estava configurado ali o Deus, né? Que eles cultuavam Herodes como fosse um Deus. Algo a se pensar, né? Então, meus caros, pensamos acerca. Mas tudo aponta que não fora. Não já aconteceu a vinda de Cristo, né? Mistérios. Ficamos nos apegando a isso. É o Macron, é o Jared Kushner. Porque surge um outro aí, grande, presidente de alguma grande nação na Europa, que eles apontam que seja. Ou da Arábia, ou do mundo islâmico, ou por aí em diante. Abraço. Gospel News, seu canal de notícias e comentários. Deixe seu like, por não inscrito no canal, se inscreva, abraço e até a próxima.